Olá, pessoal do Centro de Desenvolvimento Biomédico para o Ensino. Estamos de volta com mais um vídeo e desta vez tratando sobre um assunto extremamente importante, né? Nós estamos aqui gravando esse vídeo em abril de 2025 e não faz muito tempo que todas as instituições de educação superior do país receberam os resultados do ciclo ENAD 2023 e nós, enquanto um centro de desenvolvimento biomédico para o ensino, tivemos acesso aos números gerais da biomedicina e vimos que, por N motivos, ficamos com o curso com a média mais baixa entre os cursos da saúde. E eu vou contar algo aqui para vocês, né? A nossa convidada hoje, que é a professora doutora Celina Bartalotti, ela participa comigo de uma atividade do SEMESP. Nós participamos de uma rede direcionada para estudos acerca dos cursos da saúde. E numa última reunião, na semana passada, no período ali em que estávamos prestes a receber os números do ciclo ENAD de 2023, a professora Celina, que é aqui a nossa convidada, sugeriu uma pauta para que o grupo trabalhasse durante esse semestre letivo de 2025, esse primeiro semestre letivo. E essa pauta envolvia a gestão dos insumos para potencializar os resultados obtidos pelas IES no ciclo ENAD. E eu confesso para vocês que eu desconhecia, né, e não vejo problema algum em falar isso, esse jargão de insumos para a gestão dessas estratégias, e perguntei para a professora, e a professora me explicou, e eu saí daquilo, assim, entusiasmado em buscar mais informações, e logo veio o resultado do ciclo e os nossos números da biomedicina. Aliás, eu trabalho enquanto coordenador de curso de biomedicina e há inúmeras coisas que a gente precisa melhorar, potencializar em nosso curso, e eu não pensei duas vezes em fazer um convite para a nossa professora Celina, para que ela pudesse vir aqui hoje. Óbvio que nem de longe a gente vai esgotar o assunto, não temos tempo para isso, e você, nosso ouvinte, também não tem todo esse tempo para ficar nesse vídeo especificamente ouvindo, mas a professora Celina está aqui com a gente, ela vai deixar os seus contatos, e você, coordenador, coordenadora de curso, professor, professora, poderá contatá-la e, de repente, levá-la até a sua instituição, se for possível, né, se tudo isso for possível, para trabalhar esses elementos que podem potencializar os resultados no ENAD, e aqui mais especificamente pensando nos cursos de biomedicina, que estão aí espalhados por esse nosso Brasil. Então, sem mais delongas, a professora Celina Camargo Bartalotti, ela é do São Camilo, São Paulo, capital. Ela é educadora, terapeuta ocupacional e, conforme o Instagram da professora Celina, ela é pacifista. A professora é mestre e doutora em psicologia da educação e, atualmente, entre tantas outras funções, que depois, se ela achar pertinente, ela vai falar para a gente, na São Camilo ela atua como coordenadora geral dos cursos de graduação. São Camilo, onde eu e a professora já falávamos, tenho duas pessoas muito queridas, além da professora Celina, que eu tenho conhecido, que é o Padre João e o amigo Carlos Ferrara. Então, passo a palavra para você, professora Celina, agradecendo a sua presença em nome de toda a comunidade biomédica, e eu tenho certeza que essa fala será de extrema relevância para todos, todas, e só antes de passar a palavra, né, que a senhora já pode
agradecer, se apresentar e seguir com a apresentação, eu vou fechar minha câmera, mas obviamente eu estou aqui, e assim que a senhora finalizar, eu já abro a câmera para a gente conversar e etc, tá? É só para não ficar atrapalhando você com as minhas caras e bocas aqui, enquanto eu estou ouvindo a sua palestra, tá? Professora Celina, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Eric. Eu que agradeço a oportunidade. Esse é um tema que eu gosto muito, que eu estudo há muito tempo, como você falou brevemente no meu currículo, acho que está de bom tamanho, mas hoje eu estou na coordenação geral de graduação, mas durante 12 anos eu fui procuradora institucional aqui no Centro Universitário de São Camilo, então trabalhar com regulador, com regulação, com indicadores de qualidade tem sido o meu trabalho há muitos anos, e é fundamental, e hoje, como coordenadora de cursos de graduação, eu trabalho isso muito com os meus coordenadores dos cursos, porque o coordenador do curso, ele tem que, além de fazer um bom trabalho acadêmico, ele tem que ter um pensamento estratégico, e é um pouquinho disso que a gente vai conversar hoje. Só para a gente estar todo mundo na mesma página, eu trouxe brevemente alguns slides para falar da regulação, da legislação, porque aí depois a gente conversa, o Eric faz as perguntas, mas para a gente estar na mesma página, né? Então, assim, só para a gente se localizar, eu não sei exatamente o conhecimento de todos, né? Mas em 2004 foi então promulgada a Lei dos Sinais, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, e é essa lei que determina todo o sistema de avaliação e regulatório das instituições de ensino. E essa lei prevê a avaliação institucional de cursos, o que eles chamam de avaliação interna e a avaliação externa. Eu vou explicar isso um pouco melhor. A avaliação interna é aquela desenvolvida pela Comissão Própria de Avaliação, as CPAs, né? As CPAs, elas são muito importantes, é muito importante que o coordenador de curso conheça o trabalho da CPA e estimule a participação dos seus alunos. Ela é realmente muito importante, inclusive, a gente que acompanha aí os processos, as discussões sobre regulação, as exigências para as avaliações em relação à CPA serão cada vez maiores, né? E a CPA ela vai colher o quê? Os indicadores a partir do olhar da comunidade acadêmica. E ela gera dados que são muito importantes para as decisões estratégicas da gestão institucional e da gestão dos cursos. Então, fica aqui um primeiro alerta, né, para os coordenadores, os professores que vão assistir essa palestra ou essa conversa, né, diria que é mais uma conversa, para que fiquem muito atentos às avaliações da CPA, não só estimulando a participação, como muito atentos aos resultados, aos indicadores provenientes desta avaliação. Eu sei que hoje o nosso tema é ENAD, mas eu não poderia deixar de falar disso, porque realmente ela tem e terá cada vez mais um grande impacto regulatório. E as avaliações externas? O que são as avaliações externas? São aquelas avaliações in loco, quando nós recebemos a comissão de avaliadores das nossas instituições. Muitas das avaliações em loco agora, pós-pandemia, elas são virtuais, ou seja, os avaliadores não vêm mais à instituição necessariamente, a gente faz essa avaliação por meios virtuais, mas isso não diminui o rigor e a necessidade, né, do cuidado com essas avaliações. E a avaliação do estudante, que é o ENAD, que é o nosso tema central de hoje. Então, só esse preâmbulo é só para vocês entenderem onde o ENAD se localiza dentro do sistema geral de avaliação da educação superior hoje do Brasil. Então, o ENAD, né? Provavelmente o que eu vou falar aqui você já sabe, mas só para a gente localizar, que é uma prova realizada a cada ciclo regulatório, definido por portaria do INEP. Geralmente os ciclos são de 3 anos. A partir de agora, o ciclo da saúde, o próximo vai demorar um pouco mais, porque a gente teve uma mudança nos ciclos no ano passado, por conta da criação do ENAD das licenciaturas, houve toda uma reorganização dos cursos nos ciclos. Então, nós teríamos o próximo ENAD da saúde, pensando que a gente fez em 2023, seria 2026, mas com essa mudança dos ciclos, o nosso próximo ENAD dos cursos da saúde será em 2027, o que é muito bom, porque nos dá bastante tempo para analisar os resultados aí de 2023 e trabalhar e pensar nas nossas lacunas. Então, a prova do ENAD, ela avalia os componentes de formação geral e os conhecimentos específicos da área, e é muito importante que todos os coordenadores de curso, professores, fiquem muito atentos e acompanhem com muito cuidado as informações que estão sendo soltadas pelo INEP, porque eles prometem mudanças
importantes nas provas já nos próximos ciclos. Então, assim, hoje está sendo estudada todo um novo cabedal aí de instrumentos de avaliação, de regulação, e com certeza nós teremos mudanças no formato da prova, no estilo da prova. Uma das coisas que a gente ouve nas reuniões com o INEP, que eles já deixaram claro, é que eles vão mudar aquela ideia do peso das questões. Então, provavelmente, nos próximos ENADs, para a licenciatura já é assim. Então, não vai ter a maior nota quem acerta mais questões, porque terão níveis de dificuldade da prova. Então, assim, é muito importante ficar atento às portarias, ficar atento aos editais, para entender qual será a estrutura proposta das provas, para que a gente possa trabalhar em terreno mais seguro. E quem trabalha com o MEC sabe que as mudanças são constantes, então a gente tem que estar sempre muito atento. Em 2024, que foi a prova das licenciaturas, né, a prova já teve uma mudança em relação ao ENAD 2023. Tá? Então, em 2024, nós tivemos 27 questões objetivas de formação geral, não tivemos questões discursivas de formação geral, e 36 questões objetivas e uma discursiva de conhecimento específico. Então, também é preciso ficar bem atento. Uma das mudanças, por exemplo, que o INEP está dizendo, que provavelmente já acontecerá no próximo ENAD, é que mesmo as questões, hoje, as questões de formação geral, a prova de formação geral é igual para todo mundo, para todos os cursos, não importa qual é o curso, a prova de formação geral é igual para todos. E eles agora nos avisam que não será mais assim, o que eu acho uma boa mudança, que as provas de formação geral, embora elas continuem trabalhando esses conceitos de formação geral, elas vão trazer questões mais próximas da área de formação do estudante. Só um minuto. Então, mesmo sendo questões de formação geral, a ideia é que nós tenhamos questões que sejam mais próximas à área de estudo. E isso vai ajudar bastante. E aí, conceito ENAD. Então, vamos falar agora do que o Eric nos trouxe, que é a questão dos insumos, que eu acho que é o interesse central, né? Eu só quis fazer este preâmbulo realmente para que a gente possa pensar um pouco no sistema de avaliação como um todo e também para que a gente fique muito atento às mudanças aí que virão e que podem aparecer a qualquer momento e a gente não quer ser pego de surpresa. Então, vou falar desses dois conceitos, né? O conceito ENAD e o CPC, que é o conceito preliminar de curso, que eu vou detalhar no próximo slide. O que é importante a gente entender? Que tanto o conceito ENAD como os conceitos preliminares de curso, o CPC de cada curso, eles são calculados a partir de um critério de média ponderada, ou seja, a partir da análise dos conceitos de todos os cursos da área que fizeram a prova. O que acontece? Quando foi feita a lei dos sinais, quando nós tivemos essa proposição, a ideia é que ela tivesse um caráter de avaliação, mas que também, e tem até hoje, um suporte para a regulação. Ou seja, que o MEC pudesse ter indicadores de quais são aqueles cursos que estão bem e podem seguir, e quais são aqueles cursos que não estão bem e que precisam de um olhar mais próximo, ou seja, precisam receber uma avaliação em loco para poder entender o que está acontecendo com esse curso. Só que, assim, nós temos uma quantidade absurda de instituições de ensino, maior ainda de cursos no país, e, obviamente, o INEP, que é o responsável pelas avaliações em loco, não tem pernas para avaliar uma quantidade imensa de cursos. Então, quando eles fazem o critério de média ponderada, como é feito tanto para o ENAD quanto para o CPC? Sempre 60% dos cursos terão conceito 3. Sempre. A média ponderada de forma que 60% dos cursos tenham conceito 3. 20% desses cursos terão 4 e 5. 20% desses cursos terão 1 e 2. Quem receberá a avaliação em loco? Os cursos que têm conceito 1 e 2. Os cursos que têm conceito 3, 4 ou 5, eles têm a sua renovação de reconhecimento automática, porque eles são considerados que eles estão suficientes para continuar atuando até o próximo ciclo. Isso é um dado muito importante para a gente, assim, porque é claro que todos nós ficamos extremamente felizes quando recebemos um conceito 4, até um conceito 5, né, Nádia? A gente fica muito feliz. Mas aí, quando a gente vai olhar, e o Eric falou uma coisa importante aqui em relação à biomedicina, né? Quando nós vamos olhar as notas desse curso, vejo, os cursos que tiraram conceitos 4 ou 5,
acertaram uma média de 40%, 50%, um pouco mais que 50% da prova, sendo que a prova é baseada nas diretrizes curriculares nacionais. Ou seja, um curso que vai para a mídia, que vai para o externo com uma ideia de um curso de excelência, é um curso que está ensinando uma média de 50% daquilo que o aluno deveria saber a partir das diretrizes curriculares nacionais. Então, isso é muito importante a gente entender essa lógica da curva de Gauss, porque é claro que todo mundo fica contente e vai para a mídia e usa isso para captação de alunos, e deve ser feito, quando nós temos um conceito de 4 ou 5, que é um conceito bom, excelente, mas não podemos deixar de olhar que esse conceito, como ele é feito baseado nas notas de todos os mesmos cursos de biomedicina, no caso do país, parece que os cursos de biomedicina do país não estão ensinando tudo o que deveriam, ou o aluno não está conseguindo trazer para a avaliação tudo o que ele aprendeu. Então, entender esta lógica do conceito, essa lógica do critério de média ponderada, é muito importante para que a gente possa pensar no profissional que a gente está colocando no mercado. Né? Será que se eu tirei um conceito 4, vamos supor que a minha instituição tirou um conceito ENAD 4, ótimo, maravilha, com alunos que acertaram 45% da prova. Enquanto formador, enquanto coordenador de curso, eu devo ficar feliz com isso e toca a vida, ou eu devo pensar, puxa vida, que bom, ENAD 4, mas eu estou soltando no mercado alunos que não chegam a acertar 60% de uma prova baseada nas diretrizes curriculares. Então, aí também tem uma questão ética, uma questão importante para que a gente possa pensar na formação dos nossos alunos. Então, vamos falar um pouquinho desse conceito preliminar de curso, que eu acho que é onde o Eric, assim, até me fez mais perguntas em relação aos tais dos insumos, né? O conceito preliminar de curso, por que ele chama conceito preliminar de curso? Porque o conceito de curso é aquele obtido pela avaliação in loco. Então, quando eu recebo na minha instituição uma comissão de avaliação do INEP, e essa instituição vem, faz uma avaliação, me dá um conceito, 3, 4, 5, enfim, esse é para o MEC o conceito do curso. Por que o conceito que vem do ciclo ENAD é preliminar? Porque é um conceito que diz, ok, esse curso teve um CPC 3, 4 ou 5, ele está bem, ele pode continuar, ele vai ter a sua portaria de renovação de funcionamento, de autorização, de reconhecimento, perdão, portaria de renovação do seu reconhecimento, ele pode continuar, mas esse não é um conceito obtido em loco, é um conceito obtido pelo desempenho. Então, acho que isso é importante só para entender o conceito, né, a ideia de por que esse nome preliminar. Embora para muitos cursos esse preliminar vai ficando, conforme o curso vai sendo bem avaliado, esse preliminar vai ficando definitivo porque durante muitos anos. Mas esse conceito preliminar, e o conceito preliminar de curso também, por que ele é muito importante? Porque é ele que vai determinar as ações regulatórias, não é o ENAD. Eu posso ter um curso que tirou ENAD 2. Se, por conta dos insumos que eu já vou explicar, ele tiver um CPC 3, ele vai ter a sua renovação de reconhecimento feita automaticamente pelo MEC e não receberá avaliação em loco. Então, o conceito preliminar de curso ele é muito importante para a segurança regulatória do curso e da instituição. Então, como é que ele é calculado? Ele é calculado em 3 dimensões, que nós vamos agora entender. A dimensão 1, que é a dimensão do desempenho dos estudantes, que é 50% do valor deste conceito preliminar de curso. E aqui é uma coisa muito importante da gente olhar com atenção. A nota do ENAD é só 20% desse conceito todo, preliminar de curso. Então, é claro que para nós é muito importante que o aluno vá bem no ENAD. É isso que dá mídia, é isso que nos coloca nos rankings aí das melhores instituições. Mas, em termos regulatórios, é só 20%. Os 35% ainda na dimensão do desempenho do estudante é de um indicador que eles chamam de IDD. O que é o IDD? O IDD é um comparativo entre a nota do Enem e a nota do ENAD do mesmo aluno. Então, eles vão lá pelo CPF do aluno, né? Então, por exemplo, se vocês forem olhar na planilha que os coordenadores devem ter olhado os insumos, a planilha com todos os insumos, você pode ver, por exemplo, que às vezes, sei lá, você teve 60 alunos que fizeram ENAD, mas apenas 40 só foram utilizados por IDD, porque eram esses que tinham Enem e que então puderam ser comparados, né? Então, eles vão pelo CPF do aluno e comparam a nota do Enem com a nota do ENAD daquele mesmo aluno.
Qual é o objetivo disso? É entender o quanto que o curso agregou a esse aluno. Agregou em relação ao quê? Obviamente não em relação a conteúdo específico, porque obviamente um aluno que entra na faculdade não entra sabendo biomedicina, mas agregou em termos de capacidade de raciocínio lógico, compreensão, capacidade de escrita, capacidade de análise de casos, porque a prova do Enem e do ENAD, elas têm estruturas semelhantes. Então, olha que indicador importante para a gente que é coordenador de curso olhar. Às vezes eu tenho um aluno com um ENAD 4, mas eu tenho um IDD 3 ou 2. Falo, ok, eu recebi um aluno muito bom, né? Provavelmente eu recebi um aluno com Enem muito bom, e esse aluno saiu com um bom ENAD, mas ele saiu mais ou menos igual ao que ele entrou enquanto capacidade de análise, de raciocínio, né? Então, esse é um indicador difícil da gente trabalhar, mas que merece nossa atenção, porque é 35% do valor do nosso CPC. A segunda dimensão é o corpo docente, e eu até vou falar um pouquinho mais para frente sobre essa questão estratégica, mas o corpo docente, que é calculado para o CPC, é aquele declarado no Censo da Educação Superior. Então, eu imagino que todos os coordenadores, talvez professores saibam ou não, todo ano a instituição ela declara para o MEC o Censo da Educação Superior. Nesse censo, nós declaramos o número de ingressantes, de formandos, matrículas, enfim, e declaramos o corpo docente da instituição relacionado ao curso. Isso é 30% do conceito. Então, o que cabe nessa dimensão? A porcentagem de mestres, que é 7,5% desse conceito, desses 30%, a porcentagem de doutores, que é 15%, e é interessante pensar porque, assim, todos os doutores são também considerados mestres. Então, mesmo. Mas eu tenho um professor que foi direto para o doutorado, nem fez mestrado, não importa, ele vai entrar na porcentagem de mestre. Mas 15% a porcentagem de doutores e o regime de trabalho, que são docentes em dedicação integral ou parcial, que é 7,5%. Só brevemente, às vezes eu tinha, assim, uma coisa que eu trabalhei muito com meus coordenadores quando eu comecei a trabalhar esses insumos, havia ainda uma dificuldade de entender o que é um professor em dedicação integral ou parcial. Então, talvez para vocês seja óbvio, mas eu vou falar só rapidamente. Então, um docente em dedicação integral é aquele docente que tem 40 horas dentro da instituição e, no máximo, 20 horas dentro de sala de aula. As outras 20 horas têm que ser dedicadas a outras atividades: extensão, pesquisa, supervisão de estágio, monitoria, enfim, outras atividades, gestão, participação em comissões. Tá? Então, um docente em dedicação integral, isso é muito importante. Às vezes entre aspas, brincando, assim, eu brigo com os meus coordenadores, porque eu tenho um docente que era um docente em dedicação integral, e naquele semestre, por algum motivo, ele foi atribuído para ele 21 horas a aula, e não 20. Pronto, deixou de ser um docente de dedicação integral. Tá? Então, isso é muito importante. E o docente em regime de trabalho de dedicação parcial é aquele docente que tem, no mínimo, 12 horas dentro dessa instituição, e dessas 12 horas, pelo menos 25% em atividades fora de sala de aula, mesmo tipo de atividades, tá? Para o conceito preliminar do curso, esses dois indicadores são somados, integral mais parcial, e aí nós temos 7,5% desse conceito na dimensão 2. E a dimensão 3 é a percepção do estudante, que é o questionário do estudante que todos os estudantes são obrigados a responder antes de fazer o ENAD. Inclusive, a resposta, vocês sabem, coordenadores sabem, trabalham isso, a resposta ao questionário do estudante é considerada item obrigatório, mesmo que o aluno faça a prova. Se ele não responde o questionário do estudante, ele fica irregular e não pode colar grau. E o questionário do estudante vale 15% desse conceito. E é dividido em 3 subitens, que é a organização didático-pedagógica, que é 7,5%, que tem a ver com o plano de ensino, o sistema de avaliação, a qualidade das aulas, os conteúdos, a infraestrutura e as instalações físicas, que são 5% da nota, e as oportunidades de aprofundamento acadêmico e profissional, que são 2,5%. E aqui entram aqueles itens, né, de iniciação científica, extensão, intercâmbio, estímulo à participação de eventos, ou seja, as oportunidades que a instituição oferece para o aluno para além do seu currículo duro, né? Do currículo que é igual para todo mundo, vamos dizer assim, né? Atividades complementares, enfim.
E aí, eu acho que agora vale a pena falar, que eu acho que é o mais interessante, né, da gente conversar, e depois a gente vai bater um papo sobre isso. Em relação ao ENAD, né, além do que nós já fazemos e esperamos que todos façam, que é trabalhar muito bem as competências profissionais definidas nas DCNs, e lembrando, né, que cada vez mais, embora as DCNs da biomedicina sejam mais antigas, como de vários cursos, todos nós sabemos que as provas, as avaliações ENAD, elas trabalham muito mais com a lógica de competência do que de conteúdo. Então, por exemplo, se eu tenho um curso que é muito conteudista, que trabalha muito pouco competência, raciocínio clínico, resolução de problemas, eu preciso repensar isso. Mas, enfim, é preciso trabalhar muito bem as competências profissionais definidas nas DCNs. É preciso ensinar o aluno a responder questões modelo ENAD. Isso não é treinar o aluno, fazer cursinho ENAD, não é nada disso. A gente, assim, eu sou absolutamente contra a gente fazer no ano do ENAD parar tudo e fazer cursinho preparatório por ENAD, porque isso não resolve nada, isso não muda, porque a nossa preocupação tem que ser com a qualidade da formação. Mas responder questões modelo ENAD é algo que tem que acontecer ao longo do curso. Porque o que a gente observa, e eu observo aqui nos meus alunos, às vezes o aluno ele sabe o conteúdo, ele sabe, se você perguntar para ele, ele sabe, mas ele não consegue compreender o modelo da questão. Ele não consegue entender qual é o distrator, o que está sendo perguntado. Como é que eu escolho a melhor questão? Como é que eu elimino as questões? Então, assim, isso é um trabalho muito importante de ser feito desde o primeiro dia que o aluno entra. Até porque depois ele vai prestar um concurso público, ele vai prestar uma prova de pós-graduação, uma prova para o mestrado. Isso é algo que ele vai carregar para a vida, não só uma prova de residência, enfim, isso ele vai levar não só para o ENAD. Mas é preciso ensinar o aluno a responder questões modelo ENAD, a entender o raciocínio, entender o que aquela questão está perguntando, quais são os conceitos. Isso não é só colocar a questão ENAD na prova. Então eu vou colocar a questão ENAD na prova. Isso não ensina o aluno, isso só faz o aluno ir bem ou ir mal, como ele iria bem ou mal no aluno. É trazer essas questões para o dia a dia da sala de aula, é colocar a questão na lousa, é discutir com os alunos, é mostrar, né? Então isso é muito importante. E, obviamente, também aquilo que a gente sabe que é difícil, mas é um trabalho que a gente faz o tempo todo, que é conscientizar os alunos sobre o impacto que o conceito ENAD do seu curso tem no mercado de trabalho. Porque muitas vezes a gente ouve o aluno falando assim: mas o ENAD só é importante para a instituição, para mim tanto faz, eu vou fazer a prova de qualquer jeito, porque para mim tanto faz. Hoje em dia, muitos empregadores olham o conceito ENAD do curso na hora de contratar. Então, eles precisam ter noção, assim, porque eu sempre falo para os meus alunos, se nós tivermos um ENAD ruim, um CPC ruim, nós vamos receber uma avaliação em loco e nós vamos mostrar para o MEC que aquilo foi uma turma que não foi bem, mas que a nossa instituição tem condições. Aquela turma teve algum problema, boicotou, não fez a prova com atenção. O aluno sempre carregará no seu currículo aquele ENAD, porque ele foi daquela turma, né? Então, isso é um trabalho muito importante que nós precisamos fazer, né? Porque por lei a nota do aluno, porque a gente ouve muito falar assim, mas tinha que colocar a nota ENAD do aluno no histórico escolar. Isso é proibido por lei. A lei dos sinais proíbe, porque a avaliação é para avaliar a instituição e não o aluno. Então, se o aluno estuda numa instituição que não é boa, numa instituição que não lhe ofereceu as condições de aprendizagem, ele não pode ser punido porque ele não teve acesso a um bom ensino. Então, é preciso tomar muito cuidado com essa coisa. Tem que pôr a nota do aluno para ele fazer a prova. Hoje a lei não permite. Existem algumas propostas de que a nota do ENAD possa ser utilizada se o aluno quiser abrir esta nota, quiser oferecer para provas de residência, para concursos, mas isso ainda está em estudo. Mas então esse olhar estratégico é muito importante. O questionário do estudante também merece o nosso olhar, mas muito cuidado. Não pode haver nenhuma interferência na resposta ao questionário do estudante. Então, a instituição que coloca os estudantes num laboratório para fazer os questionários, pode até colocar, para você ajudar o aluno. E fica dizendo o que ele tem que responder. A gente já ouviu falar, né, de instituições que pegam os dados do aluno e respondem por ele. Cuidado, isso é ilegal. Isso, se houver uma denúncia, e já temos casos, se houver denúncia de interferência na resposta do questionário estudante, a instituição entra em supervisão imediatamente. Aí a gente vai ter problemas regulatórios muito graves. Então, não pode haver interferência na resposta. Mas a gente pode, sim, orientar os alunos. Por exemplo, o questionário do estudante, o aluno pode dar uma nota de 1 a 6, sendo que 1 é a pior nota e 6 é a melhor nota, e existe um não se aplica.
Muitas vezes o aluno, ele dá uma nota baixa para algo que ele... eu não fiz, sei lá, intercâmbio. A instituição oferece intercâmbio. Aí o aluno pensa, eu não fiz intercâmbio, eu vou dar um. Não. O fato de você não ter participado não significa que não foi oferecido uma motoria ou intercâmbio. Então, como é que é a comunicação dessas oportunidades? Como é que os alunos ficam sabendo dessas oportunidades, né? E isso pode ser orientado para o aluno. Gente, se você não participou, não significa que não foi oferecido. Se você não sabe avaliar, você usa um não se aplica. Eu não sei, eu não é. Laboratórios. Mas meu curso não é o caso da biomedicina, mas sei lá, podia ser um curso que não tem laboratório. Não é não se aplica. Então, essas orientações em relação ao questionário do estudante, elas são importantes para que o estudante realmente coloque lá a sua opinião. Nós não vamos dizer o que ele quer colocar. Se ele acha que não está bom, ele vai avaliar mal. Mas para que o aluno possa entender as questões. Então, não tem nenhum problema se você chama seus alunos para responder o questionário do estudante, coloca eles no laboratório para responder todo mundo junto. Não pode obrigá-los, mas pode convidá-los e ficar ali para tirar alguma dúvida. Professor, eu não sei o que quer dizer esta palavra que eles estão perguntando. Professor, eu não consigo, eu não entendi o que está sendo perguntado. Isso não há nenhum problema. Orientou, se afasta e deixa o aluno responder. Mas a gente tem que explicar isso para o aluno, e a gente faz isso, a gente conversa com o aluno e explica a importância do questionário do estudante, por que ele deve ser respondido de maneira séria, e o que significa cada um dos itens que ali vão ser perguntados. E os insumos do corpo docente? Isso aqui é extremamente importante. Como eu disse, então, são os insumos declarados pela instituição de ensino referente ao ano em que a prova foi realizada. Isso, e o conceito também é média ponderada, é calculado com base em todos os cursos que fizeram, né, a prova. O coordenador ele tem que ter um olhar muito estratégico na composição do seu corpo docente. Então, por exemplo, se você tem uma estratégia, que eu acredito que a maioria das instituições tenha, de atribuições de aulas semestrais aos seus professores, no ano do ENAD, precisa estar muito atento nas atribuições de aula. Você precisa pensar, assim, primeiro, quanto mais doutores eu tiver no meu curso, melhor vai ser meu conceito. Quanto menos professores especialistas eu tiver no meu curso, melhor vai ser meu conceito. Quanto menos docentes horistas, melhor vai ser meu conceito. Então, por exemplo, às vezes eu tenho lá um projeto, eu tenho horas para um projeto que é super interessante para a instituição, eu vou atribuir horas, e eu tenho 2 professores que têm a competência necessária para tocar esse projeto. Para quem eu vou atribuir essas horas em projeto? Para aquele professor, por exemplo, que se era horista e que se eu atribuir essas horas em projeto, ele vai se tornar um docente em tempo parcial. Porque se o outro professor ele é horista e eu vou atribuir essas horas em projeto, ele continua horista, isso não vai me ajudar em nada na hora dos insumos. Não vai me ajudar a melhorar o meu insumo docente. Então, o olhar estratégico do coordenador na composição do corpo docente, ele é fundamental, ele é necessário. Não é possível que a gente atribua as horas para os nossos professores de maneira aleatória, sem considerar os insumos necessários para que a gente obtenha os melhores conceitos. Uma estratégia bem feita e veja, eu estou falando de novo aqui, por favor, de maneira ética. Nós estamos falando de atribuir horas para professores que efetivamente dão aulas nos cursos. Eu não estou dizendo ninguém para falsear dados, para pegar qualquer doutor e colocar no curso. Não. As instituições devem primar pela sua ética, pela sua legitimidade dos dados declarados. Até porque se você tiver uma avaliação em loco depois e você mentiu, você vai observar. Houve uma estratégia, mentira é uma palavra feia, mas se usou uma estratégia desonesta no lançamento, isso vai ser pego e vai entrar no processo de supervisão. Então, eu não estou falando de fazer nada que não seja ético, mas eu vou contratar um professor, preferência contratar um doutor. Eu preciso atribuir horas em projeto de iniciação científica, projetos extensionistas. Eu vou colocar um professor no meu NDE e ele vai ter horas projeto. Olha bem a carga horária desse professor. Com cuidado com ele. Se eu tenho um professor que tem horas em sala de aula, ele é um professor em tempo parcial. Eu aumentei as horas desse professor em sala de aula, ele virou horista. Pronto, eu já criei um problema para o meu curso. Então, isso é essencial. O coordenador do curso ele tem que ter um pensamento estratégico para conseguir os melhores insumos docentes para o seu curso. É fundamental.
Então, lembrando sempre, então, que um bom CPC garante segurança regulatória para o curso e para a instituição. Os CPCs de todos os cursos, eles geram uma média que vai gerar o conceito da instituição. Então, isso também é importante. Garante segurança regulatória. Um bom planejamento estratégico dos insumos melhora o conceito de curso. Eu já tive curso com ENAD 2 por problemas dos mais diversos, faz um tempo, mas acontece, e consegui um CPC 3 com uma boa estratégia de lançamento do corpo docente no censo da educação superior. CPC 3 não tem avaliação em loco, renovação de reconhecimento do curso automática. Às vezes eu tenho um ENAD 3 e consigo um CPC 4 por uma boa estratégia de planejamento dos insumos docentes. Repetindo, de maneira ética, honesta, os professores que realmente dão aula no curso. Ou seja, é uma estratégia de construção do corpo docente efetivo daquele curso. E é muito importante o coordenador do curso conversar com o recenseador institucional. Quem é o recenseador institucional? É aquele profissional que vai lançar os dados na plataforma Censo. Então, por exemplo, se eu fiz o ENAD 2024, lá no início de 2025 eu vou preencher o Censo da Educação Superior com os dados de 2024. Às vezes, o coordenador, o professor, nem sabe quem é essa pessoa. Geralmente é o procurador institucional, é quem trabalha junto ao MEC. Às vezes o coordenador, o professor nem sabe quem é essa pessoa, e essa pessoa está lá lançando num sistema dados, informações que são estratégicas para o curso. Então, é preciso. Eu continuo, eu não sou mais procuradora institucional, mas continuo responsável pelo censo. Eu monto as planilhas de docentes e sento com cada coordenador que vai ser impactado e olho com eles essa planilha, olho com eles esses professores. São esses mesmos professores do seu curso? Como é que você vai fazer? Que hora projeto? Então, se eu tenho um censo 2024 que eu tenho que lançar e a minha atribuição de aulas é semestral, eu olho a atribuição de aulas do primeiro semestre, sento com o coordenador e falo como é que a gente pode melhorar isso para o segundo semestre. Como é que a gente pode ter melhores insumos docentes na atribuição do segundo semestre para que a gente possa elevar esse conceito? Então, assim, o coordenador de curso ele precisa conhecer, saber quem é essa pessoa, quem é que vai lançar os dados dos docentes do seu curso no sistema EMEC e verificar os lançamentos com ele, se estão corretos, se estão todos lançados. O recenseador, antes de ele fechar o censo, a gente está com o censo aberto agora, antes dele fechar o censo, ele consegue tirar uma planilha de docentes por curso, você consegue fazer a checagem de todos os docentes que estão lançados no seu curso, quais são, quantos doutores, quantos mestres, quantos doutores, quantos professores em tempo parcial, integral. Isso é função estratégica e precisa ser feito para que a gente consiga os melhores resultados. Eric, a minha apresentação foi essa. Não sei se eu falei muito rápido, mas eu queria garantir espaço para a gente conversar, para você fazer as perguntas. A apresentação está disponível, eu passo para você depois, se você quiser também. Mas ela fica aqui no vídeo, né? As pessoas vão poder assistir. E agora eu fico à disposição. Professora Celina, incrível, assim, a senhora falando e a minha mente aqui explodindo de ideias, etc. Como isso é importante e como isso vai agregar. Sabe que eu sempre faço exercícios de meia-culpa, ainda mais porque a docência, né, exige um exercício de crítica, né, sobre aquilo que a gente faz e etc. E às vezes eu olho o quanto eu sou engajado academicamente, etc., mas o quanto falta esse olhar estratégico para o bom desempenho das minhas funções, né, enquanto coordenador, cargo que eu ocupo na instituição que eu trabalho há 8 anos, mas que está encerrando agora, né? A gente tem mandatos, então encerro o meu mandato, mas tentando passar para o próximo responsável, né? Todas essas ideias que precisam ser desenvolvidas e tudo mais. Sabe que a professora falava sobre, eu fui anotando tudo aqui, né? Sobre essa questão das DCNs, né? E as questões, os itens do ENAD, eles estão ali, foram produzidos de acordo com a DCN do curso, né? Aqui no caso nós estamos falando de biomedicina, com a DCN da biomedicina, né?
e nós, né, a comunidade biomédica, entendemos, né, que a DCN da biomedicina está muito defasada, é muito inespecífica para a contemporaneidade, para a realidade desse tempo presente, né? E ela não dialoga com os desafios desse tempo presente, que acho que isso dificulta bastante na complexidade que é o Brasil, diferentes regiões, diferentes necessidades, né? Esse acerto, esse ajuste fino. E esse é um ponto, né, que eu estou colocando aqui para depois a gente discutir. Outra coisa que eu estava aqui tentando identificar é o papel do coordenador, da coordenadora nessa gestão dos insumos, e eu estava vendo com clareza ali a dimensão 1, a dimensão 3 e a dimensão 2 foi a última coisa que eu coloquei aqui, porque eu pensei, bom, isso vai ser alimentado lá na plataforma Censo, tal, etc. Mas tem tudo a ver quando a gente pensa nos docentes que serão atribuídos ao curso, né? Em favorecer aqueles que são de regime integral, parcial, que não sejam horistas, né? Óbvio que não tem como evitar, mas que a balança esteja direcionada para esses mestres, doutores e de regime parcial e integral, né? Achei isso super importante que a professora tenha comentado, essa questão do questionário do estudante, e aqui vem uma pergunta para a professora, porque, assim, esses estudantes com 80% e mais de curso já completos para fazer ENAD, super preocupados com estágio, super preocupados com trabalho de conclusão de curso, e esse trabalho de engajar esse estudante e de ter assim, ali um grupo de estudantes com uma inclinação para desempenhar um bom exame, e o que acontece, né? A professora estava falando que não é ético, de repente, responder, e de fato não é, por esses estudantes, mas seria muito bom orientá-los, né, para que eles saibam aquilo que eles estão respondendo e saibam utilizar o não se aplica, quando de fato não se aplica, ao invés de falar algo que pode comprometer a instituição simplesmente por ele não ter feito, mas não significa que não exista, e é isso que está em jogo. E daí, assim, muitas vezes, né, eu vejo estudantes respondendo com dificuldade, por exemplo, instrumentos da CPA, da Comissão Própria de Avaliação, por N problemas, professora Celina, muitas vezes associados à interpretação das questões e etc. E não seria também um trabalho da CPA, um trabalho de formiguinha, né, a médio prazo, de certo modo, trazer para os instrumentos da CPA um pouco da dinâmica do que é o questionário do estudante no ENAD, e o CPA tentar fazer um trabalho de educação permanente, esmiuçando, interpretando muitas vezes para esses estudantes quais são esses itens, quando usar um não se aplique, etc., para essa gestão estratégica, pensando não somente no coordenador, mas no todo, na estrutura, né? Usando a CPA a favor disso. Gostaria de ouvir a professora sobre. Eu acho que isso é super importante, Érica. Inclusive, assim, é uma coisa que na minha instituição, por exemplo, a gente já discutiu e já fizemos, que é justamente essa ideia de as avaliações da CPA, elas avaliarem, claro, coisas que são importantes para a instituição, para a gestão, mas elas também olharem para o questionário do estudante e já ir, até porque, assim, a gente já consegue olhar pelos resultados da avaliação CPA os pontos críticos, porque às vezes não é só porque o aluno não entendeu, é porque ele está insatisfeito mesmo, é porque ele não está ruim. Então, opa, esse item está sendo muito mal avaliado, um semestre, um ano, a gente precisa mexer aqui, a gente precisa melhorar essa situação. Né? Então, eu acho principalmente assim, fazer isso, melhorar e devolver para o estudante, né?
que é o famoso trabalho que a CPA faz. Você falou, opinou, a São Camilo fez, no nosso caso, ou a instituição fez, né? Assim, olha, é preciso que o estudante perceba que ele ele responde à avaliação da CPA, aquilo tem um impacto e tem um retorno, né? E isso vai fazendo o aluno se conscientizar. Isso é uma coisa muito importante e a gente faz bastante também. Outra coisa importante é discutir com as áreas de comunicação da instituição, porque às vezes a gente tem problemas de comunicação interna. Ah, eu tenho um edital de intercâmbio. Onde está esse edital? Os alunos têm acesso? Como é que eles têm acesso a isso? Como é que é a comunicação interna? Ah, inaugurou um novo laboratório. Todo mundo teve acesso a esse laboratório? Todo mundo sabe que inaugurou? Todo mundo sabe o que melhorou do anterior para esse? Né? Então, eu acho que, às vezes, a nossa questão, e a gente trabalha isso bastante, assim, eu tenho trabalhado isso muito aqui, que é justamente a gente melhorar a comunicação com o estudante, não só na hora que ele vai lá responder o questionário do estudante, né, mas que ele conheça a instituição, que ele conheça a instituição de uma maneira global. Quer dizer, e que ele abrir um edital de intercâmbio, vamos sentar com esses alunos, vamos conversar com eles, vamos mostrar para eles por que é importante fazer intercâmbio. Cai lá no questionário do estudante, quando você for falar para ele, olha, não, você pode não ter participado, lembra que a gente avisou que tinha, lembra quando a gente conversou? Nossa, é mesmo, professor, eu lembro quando conversou sobre isso, eu não pude ir, mas a instituição ofereceu. Um edital de monitoria, enfim, eu vejo que às vezes nós não temos uma comunicação adequada com o estudante. Então, quando chega lá na hora de responder o questionário do estudante, que o coordenador vai sentar com a turma e vai falar, olha, gente, você tem que responder o questionário, é obrigatório, presta atenção, isso existe. O aluno fala assim, ah, mas eu nunca soube, eu nunca vi, ninguém nunca conversou comigo sobre isso. E aí não adianta você falar na véspera que ele vai dizer, ah, está falando agora só para eu responder legal, mas ninguém nunca falou comigo sobre isso. Então, eu acho que essa estratégia da CPA é importante e a comunicação. Você está mutado. Agora sim, diversificar os meios de comunicação, né? Porque muitas vezes, assim, a comunicação verbal, muitas vezes não é efetiva, porque ela depende ali do estado que a outra pessoa se encontra para receber, de fato, aquela informação. Mas, de repente, criar mecanismos no campus para que a informação não esteja só num sítio específico lá no site, mas esteja passando nos televisores, que esteja em locais visíveis ali, marcando presença e forçando esse conhecer do estudante para além de uma comunicação via e-mail, via WhatsApp ou verbal de um professor, coordenador, que eu acho que se perde mais fácil, né? Que também é importante, mas não só. E uma outra coisa que eu acho fundamental é as lideranças estudantis, né? Os centros acadêmicos, as atléticas, aqueles alunos que são líderes. A gente tem que trazer esses alunos para perto da gente. É muito mais efetivo ele ouvir um colega do que às vezes ouvir um professor ou um coordenador. Então, também é um trabalho de aproximação, né? Inclusive em relação a essa questão da seriedade, em fazer o ENAD, né? O que a gente percebe? Que quanto mais a gente tem uma relação próxima com os estudantes se sentem parte da casa, se sentem, né, orgulhosos da sua instituição, orgulhosos do seu curso, mais seriamente eles vão fazer essa prova. Se a instituição é só um lugar de passagem para ele, o risco que a gente tem dele tá nem aí é muito maior, né? Então, assim, trabalhar as relações, trabalhar a proximidade dos estudantes, se aproximar das lideranças estudantis, trazer as lideranças estudantis como parceiros e trabalhar com as áreas de marketing, com as áreas com a CPA, justamente essa comunicação. O estudante ele precisa conhecer muito bem a sua instituição, para ter orgulho dela e para devolver isso quando ele vai responder um questionário, né? Isso é fundamental. Eu acho que essa é uma estratégia importante. E nesse mundo cada vez mais virtual que a gente vive e os nossos estudantes com muito mais potencialidade, né? Eu sempre tenho pensado na importância da infraestrutura não virtual, física, desses espaços para que esse estudante se sinta acolhido, esteja ali presente e vivendo o mundo real, né? Tendo ali dentro do ambiente institucional espaços para que ele possa forjar a sua formação pessoal e não só profissional, né?
Sem pensando dúvida. nas interações e tal, muito para além da sala de aula, de currículo formal, Muito. etc. Isso é muito importante. E a professora falava, né, sobre quão ruim as instituições que, ou os cursos, né, vamos falar de cursos que no ano ENAD intensificam, não há problema em intensificar simulados ENAD no ano de ENAD, mas não fazer absolutamente nada e nesse ano tentar forçar uma formação desse tipo, né? Sabe que acho que está vazando o meu filho aqui, né? Sim. Peço desculpas para as pessoas que estão ouvindo, mas ele está muito animado hoje. Tem uma pessoa que trabalha aqui com a gente e ela veio hoje para o trabalho e ele está super feliz. Mas a gente tem trabalhado aqui no nosso curso, né? E acho que muitos coordenadoras que estão nos assistindo também fazem isso, testes de progresso, que utilizam questões, itens, né? Produzidos no modelo ENAD, itens produzidos a partir de taxonomias diversas e etc. E essas provas são extremamente importantes para a gente avaliar o progresso e para fazer com que esses estudantes tenham acesso a modelos de itens que se assemelhem a ENAD, concurso público e tudo mais. Mas a professora citou uma coisa que me chamou bastante atenção e que é verdade. Não adianta 1, 2 vezes ao ano a gente aplicar um teste de progresso se em sala de aula o nosso professor não trabalha questões complexas, itens complexos como esse, porque é uma escada, né? É o professor trabalhando itens complexos que exijam raciocínio crítico, lógico, para esse estudante ir para um teste de progresso do curso e ter bom rendimento, para que do teste de progresso, somado às ações do docente, ele consiga ir para um ENAD, para um concurso público mais preparado, né? E muitas vezes o que a gente percebe são docentes que são exceções, né? Mas com questões muito simples, que não exigem um raciocínio, que não trabalham nenhum tipo de competência, e esse é um olhar que acredito que a coordenação deva ter também, né, como Sim. ponto de estratégico para essa questão docente, etc., né? Com certeza. Acho que a formação docente ela é fundamental. E isso, assim, se a gente até for ver, é papel da coordenação junto com o seu NDE. Esse é o papel do NDE, né? Às vezes a gente vê algumas instituições que têm um NDE um pouco burocrático, né? Só para dizer que tem. Mas, na verdade, não. O NDE, ele precisa, esse papel do NDE é acompanhar as avaliações. É preciso dar treinamento, é preciso fazer atividades de formação para o professor, porque fazer uma boa questão objetiva é muito difícil. Não é fácil conseguir uma boa questão objetiva. E o professor não tem obrigação de saber isso, ele tem que aprender. Então, a função da instituição também é formar os seus professores. E se eu tenho, num grupo de professores, sei lá, eu tenho 15 professores no meu curso e eu tenho 8 que fazem boas questões, talvez esses 8 podem ser formar um grupo ali de professores que vão fomentar essas questões, que vão ajudar os outros professores, que vão fazer as questões para o teste de progresso, enfim. Né? A gente não pode exigir, às vezes, a maioria de nós, profissionais de saúde, não temos formação, né, docente, nós somos profissionais de saúde, estamos aprendendo na sala de aula a ser professor. Então, assim, não basta dizer, tem que fazer questão tipo ENAD. É claro que pode, você pode pegar as questões dos ENADs anteriores e trabalhar, já ajuda muito para trabalhar em sala de aula e tudo, né? Mas, assim, é preciso trabalhar a formação do professor para isso também. Até porque, né, como a gente estava falando, né, que é aquilo assim, que eu falo assim, não adianta você, inclusive, assim, é proibido pelo INEP você parar o curso para fazer treinamento ENAD, é proibido. Se isso for denunciado, a instituição entra em supervisão. Existem regras muito claras. Se o aluno denunciar que a instituição está parando aula para fazer treinamento, oficina ENAD, isso não pode, é ilegal, não pode. Mas tem muitas coisas que você pode fazer. Você pode fazer uma oficina de interpretação de gráfico, você pode fazer uma oficina de escrita científica. Existem muitas coisas que podem ser feitas, e aquilo assim, e não é nos 2 meses antes do ENAD, né? Isso são coisas que têm que ser feitas antes de toda, porque vai beneficiar todo mundo, não é só a turma ENAD, né? Não posso tratar a turma ENAD como aquele cristalzinho que eu vou acompanhar e os outros vão indo no pé da valsa, né? Então, assim, eu acho que isso é um projeto pedagógico mesmo, né?
desculpa, é um projeto pedagógico. É um projeto de formação para todos os alunos. E aí o bom resultado do ENAD é consequência. Ele é consequência de um bom currículo, de uma boa metodologia de ensino, de uma boa metodologia de avaliação, de um engajamento dos estudantes, de uma relação boa com os estudantes. O resultado do ENAD ele vai ser uma consequência disso, né? Não adianta a gente só chegar lá agora, sei lá, em agosto de 2017, setembro, começar 2027 e ficar desesperado porque eu vou fazer ENAD. Quem está trabalhando bem vai ficar tranquilo. E outra coisa que eu lembrei é que enquanto você estava falando, antes que eu me esqueça, que você estava falando da questão das DCNCs antigas, todo ano o INEP ele lança, antes da prova, a portaria com as diretrizes da prova. E as diretrizes da prova trazem os itens que serão solicitados na prova. Então, por exemplo, uma coisa que isso é público. Eu posso, por exemplo, pegar as diretrizes da prova do ENAD 2023, dar uma olhada no meu, não vai mudar muito. Dá uma olhada no meu currículo. Será que isso está sendo trabalhado? Será que eu estou atendendo essas coisas que estão nas diretrizes da prova? Estão sendo trabalhadas no meu currículo? Né? Então, eu acho que isso já é embora as DCNs sejam antigas, e a prova ela tem que olhar para as DCNs, mas ela não olha só para as DCNs, ela olha para a atualidade também. Então, pegar esse documento de diretrizes da prova, que está disponível no site do INEP, é documento público, olhar esse documento do ENAD de 2023, no caso da biomedicina, e falar assim, bom, provavelmente vai ter coisas novas, mas não tanto. Assim, o meu currículo tá, eu estou trabalhando essas coisas, o que eu não estou trabalhando? Isso também é bem importante, assim, para a gente não ser surpreendido lá e o aluno chegar depois lá que ele faz a avaliação da dificuldade da prova, que não conta ponto, mas ele faz a avaliação dizendo assim, a prova foi muito difícil, eu não aprendi as coisas que foram pedidas na prova, né? E aí a gente fala, opa, tem alguma coisa errada, né? Isso a gente tem acesso no relatório do curso que já está disponível no site do INEP também. Já estão todos os relatórios de Você sabe que eu até na sexta-feira fui procurar o relatório do meu curso aqui no site do INEP, mas não conseguia baixar. Não Até só hoje. lá lançou hoje. Liberaram hoje. Hoje liberaram. Eu, inclusive, baixar de outros cursos, falei, talvez seja o meu curso que esteja com problema. E não consegui de outros, né? Liberaram então, só hoje. Isso é muito positivo. E a professora falava sobre a média ponderada, né? Para o conceito ENAD e para o conceito docente também. Para o CPC, para tudo, tudo. Para tudo. Não é absurdo. Então, se você olhar, por exemplo, se você entrar lá no site do INEP, entrar nos resultados do ENAD, baixar aquelas planilhas Excel enormes, aí você vai ter todos os insumos do seu curso do CPC. Então, vai ter lá a nota absoluta de docentes e a nota ponderada. Porque tudo é comparativo em relação aos outros cursos, né? E que isso para a gente também exige uma atenção muito grande, né? Provavelmente quando a gente está, entre aspas, concorrendo por universidades públicas, onde todo mundo é doutor, tempo integral, né? Não é à toa que esses aí que estão com o CPC 5 lá, e tudo bem, não tem problema, ótimo, bom para eles. Mas isso a gente consegue ter acesso a todas essas informações, inclusive os relatórios de curso, eu estava conversando hoje com os coordenadores, realmente só conseguimos baixar hoje já está disponível. Eu sempre converso com os coordenadores, olhe do seu curso, mas olhe daqueles outros também, que é o seu, que é um curso de uma instituição de ensino semelhante à sua, e que teve um conceito melhor que o seu. Né? Um benchmark. Teve um conceito melhor que o seu. Vamos olhar lá, onde ele foi melhor do que eu? Onde eu preciso melhorar? Então, porque esses são públicos, eu consigo baixar o relatório de qualquer curso, de qualquer lugar do país. Tudo bem, não vou baixar, eu quero baixar o relatório, posso, de uma universidade federal, pública. Não, mas vamos olhar assim, quem é o curso que tem o mesmo meu público-alvo, que tem a mesma estrutura, o mesmo tipo de instituição de ensino que eu sou, e teve um resultado melhor que o meu. Vamos olhar lá, né? Isso é muito legal. E outra coisa que é interessante, que também já está disponível, é o que eles chamam do relatório síntese de área. Que aí eles fazem uma análise do ENAD da área, da biomedicina em geral, como todos foram. Acho que você deve ter visto até quando você fala da questão das notas, né? Sim. Então, esses são documentos estratégicos para o coordenador, são muito importantes para entender onde o seu curso está, onde estão as suas dificuldades próprias, e como tudo é comparativo, onde seu curso está no âmbito geral mesmo das outras instituições, para ver onde estão seus pontos fracos, onde estão as lacunas, o que eu preciso melhorar. Isso é importante. Acho que, assim, né, professora Celina, óbvio que quem teve 1, 2 vai ter que passar pela avaliação em loco novamente. Claro. É uma situação estressante. Óbvio que essas avaliações têm um caráter formativo, mas é sempre estressante. Mas é muito importante você ter uma nota para, a partir disso, conseguir continuar desenvolvendo melhorias
para o curso e para a formação dos estudantes, né? Não tenho dúvida. Que a responsabilidade também daqueles que têm notas mais altas que 3, né, 4 e 5 é enorme, porque há uma expectativa de manutenção dessas notas. Então, sem dúvida. Aqueles que estão no grande grupo 3 e aqueles que integram o pequeno grupo 4 e 5, né, têm responsabilidades enormes para subir esse 3 e para não deixar esse 4 ou 5 cair. Sem dúvida. Nós tivemos uma coordenadora aqui, nós tivemos uma andar de 5 no curso de enfermagem, ficamos muito felizes, foi a primeira vez que a gente conseguiu andar de 5. Ela falou, Celine, eu estou ao mesmo tempo feliz da vida e desesperada, porque agora o sarrafo está lá em cima, né? Porque é isso, assim, né? Eu estou lá no sarrafo, meu sarrafo agora é 5, né? Então, assim, eu estou muito feliz, estou muito orgulhosa do meu curso e já estou pensando, meu Deus do céu, o que eu preciso fazer para manter o sarrafo onde ele está agora, né? E é um pouco isso mesmo, né? A gente trabalha para isso, né? Legal. Professora Celina, olha, eu ficaria mais um tempão aqui com a professora falando, mas nós estamos aqui desde as 14 horas, né? A nossa gravação, ela começou um pouquinho depois das 14, obviamente que você aí no YouTube vai nos assistir em qualquer hora do dia, da noite, etc. Mas nós estamos gravando em abril, começamos às 14, aqui nós já estamos às 15h16, professora Celina está lá desenvolvendo as suas atividades. Professora, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, seu tempo, sua gentileza em dispor do seu tempo com tantas atividades para falar para a gente, para a biomedicina, para poder potencializar nossas ações. E é isso, assim, eu gostaria que a professora fizesse as suas considerações finais e eu já aproveito para agradecer vocês que estão aqui nos acompanhando e que participam, né, assistindo os vídeos do Centro de Desenvolvimento Biomédico para o Ensino, e nós estamos à disposição, caso você queira fazer a indicação de um tema, propor um palestrante, uma palestrante, né, um professor, uma professora que possa vir orientar a nossa comunidade. Eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai ajudar muita gente, assim como está me auxiliando a ter novos insights, etc. Professora Celina, com você, então, para as considerações finais. Quero agradecer muito, Érica, a oportunidade. É sempre bom a gente poder falar sobre isso. É um assunto que eu estudo há muito tempo, que acho que deu para perceber que eu sou apaixonada por ele. Eu acho muito importante. E, de novo, eu acho que é só reforçar, assim, nenhuma instituição de ensino, nenhum curso, nenhum coordenador deve trabalhar para o ENAD. Nós devemos trabalhar para formar os melhores profissionais para a sociedade. Um bom resultado no ENAD é uma consequência, mas é claro que nenhum de nós pode ser ingênuo também de não ter uma visão estratégica sobre esses indicadores que são tão importantes para a instituição, para o curso, para a captação de alunos e para o próprio a imagem, né, para o próprio prestígio do diploma que nós estamos oferecendo aos nossos alunos. Então, eu agradeço muito a oportunidade, fico à disposição, espero ter ajudado e sucesso. Sucesso, professora. Até uma próxima. Tchau, pessoal. Até. Tchau.